Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais impactantes, eu diria, da filosofia moderna. Vamos tentar entender uma virada de chave impressionante. Como é que em menos de 100 anos a sociedade ocidental simplesmente abandonou as torturas públicas, aquelas coisas sangrentas, para adotar o sistema de prisão que a gente conhece hoje. E a nossa bússola para essa jornada é a obra monumental de Michel Foucault, Vigiar e Punir. Bora lá? Então, para a gente conseguir sacar essa transformação toda, a nossa primeira parada é lá no século XVIII. É preciso pensar numa época em que punir alguém não era uma coisa feita às escondidas, sabe? Muito pelo contrário. Era um show, um verdadeiro e terrível espetáculo público. E o Foucault, ele já começa o livro com uma cena que, olha, é de embrulhar o estômago. A execução de um cara chamado Damiens, condenado por ter tentado matar o rei. A punição dele foi um verdadeiro ritual, um teatro de dor. O corpo dele foi queimado, os membros foram arrancados por cavalos, e tudo isso ali no meio da praça com a multidão assistindo. Mas veja bem, isso não era só crueldade por crueldade. Era uma mensagem, uma demonstração de poder absoluto. Essa cena do Damiens resume perfeitamente o sistema do século XVIII. A punição era física, né? Um ataque direto no corpo do condenado. Era um espetáculo público, feito para todo mundo ver e, claro, sentir medo. E, acima de tudo, era a manifestação do poder do soberano, quase uma vingança do rei contra quem o desafiou. O corpo era, literalmente, o palco principal dessa demonstração de força. Ok, agora a gente vai dar um pulo no tempo. E nem é um pulo tão grande assim, menos de 80 anos. E a mudança é total. Aquele espetáculo sangrento simplesmente desaparece. E no lugar dele surge algo completamente novo, silencioso, metódico e quase invisível. A gente entra na era da disciplina. O contraste aqui é o ponto central de tudo. Olha só, no lugar da punição física, o que surge? O controle da disciplina. O espetáculo público é substituído por uma punição discreta, que acontece a portas fechadas. O alvo não é mais o corpo, mas sim o comportamento da pessoa. E o poder do soberano, aquela coisa toda teatral, dá lugar à ascensão da prisão, com seus horários rígidos e sua vigilância constante. E é isso que nos leva ao grande mistério que o Foucault quer resolver. O que, afinal de contas, explica essa mudança tão rápida e tão profunda? Por que abandonar uma forma de poder que era tão visível, tão aterrorizante, para adotar outra que é, bem, burocrática? A pergunta é exatamente essa: como é que se sai do desmembramento em praça pública para um cronograma que dita a que horas um prisioneiro acorda, come e dorme? Parece uma loucura, né? E a resposta que Foucault dá para isso, olha, é surpreendente e muda totalmente o jeito que a gente enxerga a justiça. E aqui está a resposta. Essa é a tese central de toda a análise, o coração da coisa. O ponto-chave é este: o objetivo da punição mudou. A justiça deixou de focar em infligir dor física para se concentrar em corrigir algo muito mais abstrato, muito mais interno. Mas, um ponto de atenção aqui. Quando Foucault fala em alma, ele não está falando de religião, nada disso, ok? Para ele, a alma é o conjunto de hábitos, de vontades, os pensamentos de alguém. É a nossa subjetividade. O novo objetivo do sistema penal é justamente esse: moldar, corrigir e, no fim das contas, controlar essa alma. E agora a gente entra na parte talvez mais provocadora de toda essa análise. Essa mudança toda, ela não aconteceu porque a sociedade se tornou mais humana ou mais civilizada. Ela aconteceu porque o poder encontrou uma forma muito, mas muito mais eficiente de operar. A ideia do Foucault é que o fim das torturas não foi um progresso moral, mas sim uma transformação na tecnologia do poder. Um poder que se torna mais sutil, mais econômico e que consegue penetrar muito mais fundo na sociedade sem precisar daquele show todo para ser eficaz. E é impressionante ver como esse novo poder funciona. Ele cria toda uma rede de instituições e de especialistas. Não é mais só a prisão e o juiz, sabe? Agora entram em cena os médicos, os psicólogos, os educadores, toda uma galera envolvida em analisar, classificar e normalizar o indivíduo. O poder meio que se espalha, fica menos visível, mas ao mesmo tempo muito, muito mais presente. Bom, e para a gente ir fechando, qual é o impacto que essa transformação que aconteceu lá atrás, há mais de 200 anos, ainda tem hoje? Como é que ela ainda define a nossa forma de entender o que é justiça e o que é controle social? Este quadro aqui resume as principais mudanças de uma forma bem clara. A justiça parou de focar só no crime para focar no indivíduo.
A punição, que era um espetáculo externo, se torna uma disciplina interna, um processo de autocontrole. E o mais importante, não se julga mais apenas o ato, mas a pessoa por trás dele, a sua personalidade, o seu passado, o seu potencial de perigo. E a gente termina com esta provocação. A análise do Foucault meio que nos obriga a olhar para muito além dos muros das prisões. Se o poder não precisa mais ser violento e espetacular para controlar, onde mais ele está operando? De forma silenciosa, disciplinar, no nosso dia a dia? Fica aí uma questão para se pensar.